Olá, amigos internautas e telespectadores da FJTV. No programa de hoje, recebemos o candidato a prefeito de Jandira nas eleições 2012, o Geraldo Teotônio da Silva, o G do PV. G vai nos apresentar tópicos do seu plano de governo e porquê da candidatura. Olá, senhor G, seja bem-vindo ao FJTV. Olá, tudo bem, Ariana? Quero cumprimentar e agradecer a oportunidade da Folha de Jandira para estar presente aqui e falando dos nossos projetos e objetivos para a cidade. G, por que ser prefeito de Jandira? Eu que moro, Ariana, há 43 anos em Jandira, conheço essa cidade não só por ser homem público, mas também porque praticamente nasci aqui. Eu vim apenas com 4 anos de idade de Pernambuco para Jandira, ainda pequeno com os meus pais, e estou como vereador há 20 anos, né? E pude conhecer de perto, né, a realidade de Jandira. Então, ser prefeito de Jandira, para mim, será um grande orgulho, uma grande honra. E a cidade espera de todos nós, candidatos, né, que a gente possa, de fato, resgatar aquilo que é mais importante para a cidade de Jandira, que é ter o orgulho de ter uma cidade tranquila, de paz, de conquistas, né? Então, ser prefeito de Jandira, para mim, além do desafio, que é um desafio, é um orgulho para todos nós, para resgatar a imagem que Jandira, infelizmente, ainda se encontra de forma negativa. E o que a gente pretende é exatamente isso, fazer com que a gente possa olhar para a nossa cidade e dizer, olha, eu moro em Jandira, eu trabalho em Jandira, eu crio os meus filhos em Jandira, a minha família é daqui, os meus filhos são daqui, eu construo o meu lar aqui, e é isso que a gente tem que resgatar, ou seja, o orgulho de estar em Jandira e dizer que a gente mora numa cidade que tem avanços e que tem pessoas que acordam cedo para trabalhar, que se dedicam para a sua cidade. Então, eu acho que ser prefeito de Jandira é um desafio e um orgulho para mim. Tá. E qual o maior problema que vocês veem hoje em Jandira? As pessoas sempre perguntam, G, você vai ser prefeito de Jandira, qual que é a sua prioridade? Eu diria que Jandira existe várias prioridades, né? Se a gente for falar, a educação é uma prioridade, a saúde é uma prioridade, a segurança é uma prioridade. Eu acho que o que existe em Jandira são necessidades emergenciais, isso eu não tenho dúvida. Uma das necessidades maiores em Jandira, na minha opinião, ainda é a saúde. E ela precisa mudar, e mudar muito, né? Então, eu diria que Jandira está parada no tempo. E se eu for falar em prioridades, eu tenho várias prioridades, mas há uma necessidade, indiscutivelmente, que vai além da prioridade, que é a saúde. E na saúde, quais são as ações que vocês pretendem fazer? A saúde é uma questão muito séria em Jandira, porque hoje o morador de Jandira, ele sabe disso, toda vez que ele vai numa unidade de saúde, ele tem vários problemas a ser enfrentado. Primeiro, a demora dos exames. Se você for pedir hoje um exame médico, qualquer tipo de exame que o médico peça para você, vai demorar 6 meses no mínimo, às vezes até 1 ano, né? Então, precisa diminuir esse tempo de espera nos exames. Porque não adianta o médico pedir o exame para você e você não ter condição de dar o retorno para o médico porque o exame está demorando, né? Tem exames médicos, exames simples, até exame de sangue demora quase 6 meses. E isso não pode acontecer. O que a gente vai fazer nesse sentido, então? A gente vai contratar mais laboratórios para que o tempo de espera do exame seja mais ágil. Mais que isso, além de colocar mais médicos nos postos de saúde, além de procurar verificar quais são os principais remédios e não ter a falta de remédios nos postos de saúde, a gente precisa definitivamente modernizar a saúde. Não é possível que o paciente chegue num posto de saúde, num hospital, e a pessoa que vai atender, enfim, com todo o carinho que ela tem, o funcionário público, ela tem que preencher a ficha de atendimento do paciente na mão, né, no papel. Isso é do tempo da caverna. Nós podemos modernizar o sistema de saúde. E como é que você moderniza o sistema de saúde? É fazendo com que haja um prontuário eletrônico do histórico do paciente. Se você perceber, qualquer casa hoje, seguramente, tem um computador. Por que o médico, na sua sala, não pode ter um sistema informatizado onde ele digita o nome do paciente e sabe todo o histórico do paciente? Se ele teve diabetes, se ele tem pressão alta. Por que acontece hoje? Você entra na sala do médico, o médico pergunta se você teve pressão alta, se você teve diabetes, quais são as
complicações de saúde que você teve na história da sua vida. Se você tem um sistema informatizado, o médico vai saber colocar o diagnóstico muito mais tranquilo, né? E dar um receituário muito mais seguro. Ou seja, ele vai ter toda a ideia da sua vida, do seu histórico de saúde em poucos segundos. Digitando o teu nome e tendo a informatização na rede, você consegue, então, identificar se esse paciente teve outras complicações de saúde no passado, né? Então, ele tem todo um histórico. Vai ser muito mais tranquilo para o próprio médico passar o remédio, passar a receita correta com mais segurança. E a maternidade, Gê, é possível os jandirenses voltarem a ter? Eu acho que não só possível, como necessário. Eu acho que as mulheres que estão nos ouvindo hoje, o que mais é gratificante é você dizer, olha, meu filho nasceu na cidade onde eu moro. E hoje não acontece isso. As crianças acabam nascendo em Barueri, em Carapicuíba, em Osasco. Por quê? Porque a maternidade está fechada. Não se dá para entender por que se coloca uma maternidade em Jandira, que tem uma estrutura já. Não é que a gente vai construir a maternidade já existe, já tem a estrutura, já tem os leitos, simplesmente por uma questão de vigilância sanitária, muitas vezes, por uma questão de iniciativa do próprio poder público, não consegue dar andamento na abertura da maternidade. Então, se faz necessário, sim, a abertura da maternidade. Eu acho que é um compromisso que qualquer prefeito tem que ter com a sua cidade. Ou seja, os filhos de Jandira nascerem em Jandira. Uhum. Tá. Gê, uma das pautas do seu plano de governo também é a educação. E ainda este ano vimos que Jandira ficou na mídia devido à greve dos professores, o fechamento das creches. E nas suas pautas, Gê, qual é a prioridade nesta área da educação? Primeiro, a gente deve, e acho que tem obrigação de valorizar os professores, né? Não só os professores, mas os monitores, né? Toda a equipe da educação, desde aquele que faz a limpeza, desde aquele que faz a merenda, desde aquele que cuida das crianças na escola, nós precisamos valorizar. A educação é fundamental para a formação do cidadão, né? É triste ver a nossa cidade e os professores terem que parar para reivindicar seus direitos. E está certo os professores, porque não receberam adequadamente o salário, porque não receberam adequadamente uma gratificação, ou o Fundeb, que é um recurso que é voltado para os professores. Agora, é preciso também que a gente enfrente essa questão da falta de vaga de creches urgente. Tem muita mãe em Jandira, Ariana, muita mãe em Jandira, que precisa trabalhar. O Brasil cresceu economicamente. O Brasil cresceu economicamente e deu oportunidade de mais emprego. E muitas mulheres querem trabalhar, só que elas não conseguem o quê? A vaga na creche. E aí elas perdem o emprego, porque o emprego não espera. Se no dia seguinte você não estiver na porta da empresa, né, quando você tem uma oferta de emprego para poder trabalhar, vai colocar outra pessoa no lugar. Então, nós precisamos aumentar o número de vagas de creche urgente. Existem muitas mães, diariamente a gente é procurado para que as mães possam ter a vaga em creche. Agora, nós precisamos o quê? Construir mais creches, se preparar, né? Fazer um planejamento, não de 1 ano, 2 anos, mas um planejamento de 10 anos para a cidade. Além disso, nós temos uma proposta no nosso programa de governo, que eu acho interessante, que é fazer com que os uniformes das crianças, porque você sabe que os uniformes das crianças são entregues nas escolas municipais. Se bem que esse ano atrasou e atrasou muito. Qual que é a nossa proposta no nosso programa de governo em relação aos uniformes das crianças? Ao invés de eu contratar uma empresa de fora, ao invés de eu contratar costureiras de fora para confeccionar o uniforme das crianças da nossa cidade, nós vamos oferecer a confecção desses uniformes para as nossas próprias costureiras. Se você for em qualquer bairro de Jandira, seguramente vai ter uma porta aberta com 10, 15 costureiras trabalhando. Por que o prefeito da cidade, por que o poder público não pode oferecer esses uniformes para as nossas costureiras de Jandira poderem produzir e confeccionar o próprio uniforme da cidade? Com isso, a gente tem geração de emprego, com isso, a gente tem aumentando a renda dessas costureiras da nossa própria cidade, e a costureira em Jandira vai gastar o dinheiro aonde? Né? Que ela ganhou com esse trabalho. Ela vai gastar no mercado de Jandira, no açougue de Jandira, né? Na farmácia de Jandira. Ou seja, nós estamos investindo dinheiro público para a própria cidade, dentro da cidade. Mas a educação é muito ampla, não é só a questão de uniforme, não. Nós precisamos também, urgente, fazer com que
as nossas crianças tenham uma qualidade de ensino melhor, seja na questão do trato com a merenda, seja na questão pedagógica. Nós precisamos avançar e avançar muito. Aliás, um dos maiores orçamentos do município é a educação. Então, a educação não pode jamais ela ter uma qualidade duvidosa no ensino. Por quê? Primeiro, porque tem muito recurso, mas esses recursos precisam ser bem aplicados. Gê, cite para nós 3 coisas que você irá fazer se for eleito. Nós temos várias propostas no nosso programa de governo. Uma das coisas que eu acho extremamente interessante é você dar oportunidade principalmente para o jovem da nossa cidade. No nosso programa de governo, nós estamos propondo a criação da primeira escola pública de idiomas da cidade de Jandira. Acho que da região, né? Porque, veja bem, hoje, falar inglês, francês, espanhol é extremamente importante conhecer outra língua, né? E nós vamos propor exatamente isso, criar a primeira escola pública gratuita de idiomas em Jandira. Isso vai fazer com que as pessoas possam ter um curso de inglês que hoje custa, se você for pagar, R$400, R$500. Aliás, ou o jovem paga esse curso, ou a família se reúne, o pai, a mãe, e ajuda a pagar esse curso. E nós vamos promover um curso gratuito, né? Um curso específico, né? Voltado só para idiomas, que será a primeira escola pública. E onde vai ser essa escola pública? Nos espaços que já existem da própria prefeitura. No período noturno, as escolas municipais nossas, elas não são utilizadas. Por que o poder público não pode preparar um curso de 2 ou 3 anos de inglês, de francês, de espanhol, entre outras línguas, para que você possa preparar também as pessoas para o mercado de trabalho? Então, a escola pública de idiomas será um grande avanço, principalmente dando oportunidade para as pessoas terem um curso preparatório de línguas. Além disso, tem uma questão que eu acho interessante, Ariana, que eu acho extremamente importante, que é em relação à geração de emprego. Nós temos o Polo Industrial em Jandira, tanto o Polo Industrial 1 e 2. Apesar de ter a ETEC, que está prevista para ser inaugurada, apesar de ter o SENAI, que já existe em Jandira, nós pretendemos e vamos fazer com que a gente possa ter também uma escola profissionalizante na cidade de Jandira. E uma escola profissionalizante gratuita. Por que uma escola profissionalizante? Mas com uma diferença. Nós vamos buscar parceria com os empresários da cidade de Jandira, vamos verificar as empresas de Jandira, quais as necessidades de mão de obra que essas empresas têm, porque não adianta, por exemplo, eu fazer um curso de elétrica, por exemplo, e as empresas de Jandira não estão necessitando de mão de obra de elétrica. Nós temos que primeiro saber quais são as necessidades que as empresas de Jandira precisam como mão de obra. A partir daí, nós criamos os cursos profissionalizantes. Por quê? Porque aí você vai fazer com que a pessoa que faça o curso terá muito mais oportunidade de trabalhar nas empresas de Jandira e em Jandira. Então, são ações e propostas que está no programa de governo que eu tenho certeza que vai favorecer principalmente aquele que busca melhorar a sua renda, aquele que busca um emprego. Então, nós precisamos fazer com que esse tipo de proposta seja efetivado. Vai favorecer principalmente a nossa juventude da nossa cidade. Agora, eu queria falar uma coisa que eu acho importante, principalmente na área de lazer, né? A gente sabe que o esporte em Jandira não é só futebol. É extremamente importante o futebol, mas é extremamente também importante o voleibol, é importante outras práticas esportivas na cidade. Só para você ter uma ideia, eu não consigo entender um ginásio de esporte, né, que é da população, que é da comunidade, estar fechado no final de semana. É claro que tem o calendário do campeonato. O calendário do campeonato é extremamente importante. Tem vários campeonatos em Jandira. E eles vão continuar tendo esses campeonatos e obedecer esse calendário. Agora, no período que não tem o calendário esportivo da cidade, que não está sendo utilizado, o ginásio de esporte, ele tem que ser aberto para a comunidade. Às vezes tem final de semana que a comunidade daquele bairro lá, que fica próximo ao ginásio de esporte, quer praticar com a sua família, com os amigos, jogar um futebol, jogar um vôlei. Por que a gente não pode disponibilizar esse espaço também nos finais de semana para a comunidade? Só é colocar um vigia, uma pessoa responsável lá, que possa abrir o ginásio de esporte nos finais de semana também para a comunidade, não só no período de competição.
Tá, Gê. O senhor foi um vereador por 5 mandatos. E hoje, como um possível prefeito de Jandira, o que fará hoje o que não fez como vereador? Nesses 20 anos, eu pude ter uma experiência dentro do Legislativo. Tem muitas coisas que o vereador propõe, mas quem tem que executar é o próprio prefeito, ou seja, o executivo. Então, aquelas coisas que a gente não conseguiu implementar, nós vamos implementar como prefeito, né? Como vereador nesses 20 anos, eu sei que eu pude fazer muito. E eu sei que pude fazer muitas leis que favoreceram a cidade. Agora, como prefeito, eu vou ter oportunidade de executar muitas ações que eu desejei que não consegui implementar como vereador. Só para a gente ter uma ideia, algumas experiências que a gente teve dentro do Legislativo, nós queremos levar também para o Executivo. Quando eu fui presidente da Câmara Municipal de Jandira, em 2007 e 2008, através de uma lei, eu determinei, por exemplo, que os vereadores naquele período teria que fazer a sessão da Câmara, né? E a sessão da Câmara não ia acontecer só no centro da cidade, mas teria que fazer a sessão da Câmara também uma vez por mês num determinado bairro da cidade, que se chamava Câmara Itinerante. Então, os vereadores tinham, por força da lei, ter que fazer uma sessão, e aconteceu essas sessões, uma vez por mês em cada bairro da cidade. Por quê? Porque, veja bem, se o candidato, enfim, o vereador, no período da eleição, ele vai de casa em casa, pedir o apoio, vai nos bairros pedir o apoio para ser vereador, ele tem que voltar para o bairro de forma, quando já é eleito, prestar conta do seu trabalho. Então, esse projeto Câmara Itinerante, ou Câmara no Bairro, foi um projeto que eu pude fazer, né, em 2007 e 2008 como presidente. Infelizmente, não tem mais. O que eu vou fazer? Essa experiência que eu tive como vereador, eu vou aplicar também como prefeito. Nós vamos ter o prefeito no bairro, ou seja, nós vamos levar a figura do prefeito, né, para um determinado bairro da cidade, uma vez por mês, no mínimo. Para quê? Para que a gente possa ouvir a comunidade, para que a gente possa conversar com a comunidade daquele bairro, daquela região, e saber dos problemas que está acontecendo naquele bairro. Porque o prefeito não é só para ficar em 4 paredes, assinando e despachando o documento. Não, ele também tem que ouvir a comunidade periodicamente. Então, nós temos um projeto de levar também a prefeitura e o prefeito para os bairros da nossa cidade. Isso eu acho que é extremamente importante. Agora, nesses 20 anos, a gente pode fazer muito, como eu te disse, e a gente quer fazer muito mais pela nossa cidade. O que a gente quer é oportunidade de governar a cidade. E experiência a gente já tem. Ninguém é eleito 20 anos, né? Ninguém tem 5 mandatos seguidos, se não tiver feito ou ter tido feito alguma coisa positiva na cidade. Então, não só pelas minhas atitudes, eu sou um vereador que sempre procurei, no meu mandato, estar presente na cidade de Jandira, e eu acho que isso é a obrigação do vereador. E a obrigação ainda mais de um prefeito eleito pela população, de estar junto com a população, ouvindo a população. Porque muitas vezes o que acontece? Você está blindado, às vezes, o próprio secretário às vezes não te coloca claramente o que está acontecendo. Então é importante você até ir num bairro para saber se a saúde está funcionando, para saber se o secretário de esporte está trabalhando direito, para saber se o secretário de segurança está trabalhando direito. Ou seja, o prefeito não pode ficar isolado dentro de uma prefeitura. Ele tem que, sempre que possível, estar presente nos bairros, vendo de perto os problemas da cidade. Gê, agora um espaço para você fazer as suas considerações finais. Bom, primeiro eu quero mais uma vez agradecer a Folha de Jandira pela oportunidade e as pessoas que agora, nesse momento, estão assistindo a TV Multimídia, me dirigir a elas e dizer que você que conhece a nossa história, né, que conhece o nosso trabalho na cidade, são 20 anos como vereador, pude ter uma experiência no Legislativo, sei que estou preparado para enfrentar as dificuldades que Jandira passa, porque a gente sabe que hoje Jandira, infelizmente, ainda está nas páginas negativas. Muitas vezes a gente liga a televisão e vê só Jandira nas páginas negativas. Eu acho que o maior desafio nosso é virar essas páginas, né? Escrever um novo momento para Jandira, escrever uma nova história. Tem muita coisa para se fazer em Jandira. Jandira parou no tempo, infelizmente, mas nem que a gente comece do zero, a gente vai começar uma nova Jandira. E o que a gente precisa é oportunidade. Eu queria ter essa oportunidade de poder governar a cidade de Jandira.
Eu acho que aquele que já governou teve o seu direito, o seu tempo. Eu acho que a gente precisa, de fato, ter um projeto de renovação de verdade. Mas renovação nas atitudes, né? Não só renovação no discurso, mas nas atitudes. E eu sei que o nosso programa de governo está bem elaborado, ele está preocupado, sim, com a questão da saúde, nosso programa de governo. Nosso programa de governo tem projetos e propostas para a saúde, para a educação, para a segurança, mas o maior projeto que a gente pode ter para a cidade de Jandira é ter um prefeito comprometido com a cidade de Jandira. Eu acho que cada eleitor, cada morador de Jandira deve comparar a história de cada candidato, qual o seu passado, qual o seu trabalho, qual o seu compromisso, né? Eu acho que deve ser comparado, deve ser colocado na balança, né? E eu espero que, a partir daí, dessa avaliação dos moradores de Jandira, do eleitor, ele possa fazer a sua escolha correta. E nesse sentido, nesses 43 anos que eu moro em Jandira, quando eu vim lá de Pernambuco, Garanhuns, ainda pequeno, para a cidade de Jandira, eu pude, nesses 43 anos, conhecer cada canto da nossa cidade. Mas o que eu mais espero é que a gente tenha uma cidade melhor, né? Se Carapicuíba cresceu, né, e cresceu, hoje tem um crescimento gigantesco em Carapicuíba. Itapevi cresceu nos últimos anos. Aliás, muitas pessoas, quando passavam para o Jandira um tempo atrás, né, uns anos atrás, ficavam em Jandira, não pensava nem em outra cidade vizinha. Hoje é o contrário, as pessoas se assustam quando se fala de Jandira. E nós precisamos realmente mudar essa imagem. E eu me proponho ser o prefeito de cada um de vocês, ser o prefeito da nossa cidade, onde a gente tem orgulho de morar nessa cidade. Eu digo para as pessoas, aonde a gente tem que mudar a nossa realidade? É em Jandira. É claro que a gente agradece às vezes, e acontece muitas vezes, principalmente na área da saúde, as pessoas terem que ir para outra cidade. Eu agradeço as cidades vizinhas que atendem a nossa população. Só que aonde a gente tem que melhorar é aqui, porque é aqui que a gente paga os nossos impostos, é aqui que a gente constrói a nossa casa, cria os nossos filhos, né? Então, portanto, é aqui que a gente tem que lutar para que a cidade seja melhor, né? Eu acho que a melhor coisa que a gente pode ter em Jandira é o próprio morador da cidade. As pessoas acordam cedo, Ariana. O trabalhador, as pessoas acordam cedo para trabalhar, pega o trem, pega o ônibus. O que ela espera de um prefeito? Que cuide da cidade. Que ele saiba que quando ele foi trabalhar, a mãe ou o pai foi trabalhar, saiba que tem um posto de saúde que vai atender adequadamente o seu filho. Sabe que seu filho está seguro e sendo bem atendido nas escolas, nas creches. É isso que as pessoas esperam de um prefeito, né? Que cuide da sua cidade. E eu, como candidato a prefeito, quero que me dirigir a você, morador da nossa cidade, que conhece a nossa história, quero cuidar da cidade de Jandira, quero cuidar de cada canto dessa cidade. Mas, para isso, peço a sua oportunidade de ser prefeito de Jandira. Me dê esse voto de confiança, me dê esse voto de compromisso, para que eu possa fazer muito mais pela nossa cidade, para que a gente possa fazer muito mais do que a gente já fez nesses 20 anos de vida pública. Me dê essa oportunidade, porque eu gostaria muito de ser prefeito de Jandira, para poder fazer muito mais por você e por Jandira. Muito obrigado, Folha de Jandira. Grande abraço a todos os moradores da nossa cidade. Gê, obrigada pela sua participação e boa sorte em sua campanha. Obrigado. Este foi o FJTV Especial Eleições 2012. Até a próxima!